Bom, gente, vamos dar uma olhada lá no que vocês colocaram na discussão desse capítulo. Tá? Eu acho que um aspecto importante e inicial nessa discussão é aquela questão de o que é ser eficiente e o que é ser eficaz. Tá? Tecnologia da informação pode ser útil para que a gente consiga tornar os nossos processos mais eficientes, ou seja, fazer aquilo que a gente já faz de uma forma mais precisa, com menos erro, mais rápido. A tecnologia da informação também pode ser usada para que a gente faça coisas diferentes. Tá? As duas coisas são importantes. Tá? É importante a gente conseguir encontrar formas de usar as nossas tecnologias para fazer melhor aquilo que a gente sabe fazer. E também é importante que a gente consiga utilizar as nossas tecnologias para perceber que aquilo que a gente está fazendo talvez não seja o mais adequado a ser feito. Né? Ser muito eficiente, tá? Ou seja, fazer certo aquilo que não deveria ser feito, só vai fazer com que a gente chegue mais rápido num resultado que a gente não deveria estar buscando. Tá? Por outro lado, ser apenas eficaz em termos de conseguir identificar a direção correta para se deslocar, mas não conseguir fazer nada para ir nessa direção ou para dar alguma velocidade no caminho também não dá certo. Então nós queremos as duas coisas. Tá? Nós queremos ser mais eficazes, ou seja, fazer aquilo que é certo, que é adequado. Do ponto de vista empresarial, seria aquilo que interessa aos nossos clientes, porque afinal de contas são os clientes que vão comprar os nossos produtos, os nossos serviços. Então é importante que a gente seja capaz de fazer algo que interesse a eles. Né? Isso seria ser eficaz. Mas ao mesmo tempo, é importante que a gente faça aquilo que interessa aos nossos clientes de uma forma eficiente para que a gente possa ser competitivo. A eficiência nos dá uma vantagem de custo. Né? Sendo eficiente, a gente erra menos, a gente tem menos desperdício, a gente acerta mais e, portanto, a gente não tem que transferir para o cliente custos relacionados à nossa incompetência. Nós estamos sendo competentes em fazer algo. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos ter certeza que aquilo que nós estamos fazendo é o que é mais adequado para o cliente. Em que momentos a gente vai usar TI para ser mais eficiente, ou seja, para fazer certo? E em que momentos a gente pode usar a TI para identificar a coisa certa a ser feita? Não sei qual é o que vocês imaginam aí. Quem é que é capaz de me dar um exemplo de tecnologia da informação sendo utilizada para aumentar a eficiência de um processo? Então, no hospital, um programa para melhorar o atendimento ao paciente. Se isso significar garantir que enfermeiros, médicos, enfim, qualquer um que tenha contato com aquele paciente, realize as atividades que precisam ser realizadas sempre seguindo vamos dizer, uma ordem que é considerada a mais adequada, aquela que evita que aconteçam problemas, isso é aumentar a eficiência. Você falou em hospital, eu lembrei agora, questão de 2 dias, eu fui fazer exame de sangue, né? E hoje é uma agulha só e no fim das contas sai um monte de tubinhos de ensaio, né, com os mais diferentes exames ali. Se vocês prestarem atenção naquele processo, que é um processo que foi informatizado, porque a hora que você chega e chega lá com a guia do teu plano de saúde, ou enfim, a hora que você passa pelo atendente inicial no processo, ele já gera uma série de etiquetas que vão ser colocadas naqueles tubos de ensaio. Essas etiquetas têm, eu não sei se ela tem o teu nome, mas ela tem um código que vincula o teu nome, ela tem o nome do exame e assim por diante, e tem um código de barras que permite que depois, talvez na continuidade do processo, aqueles tubos de ensaio possam ser todos colocados juntos, mas rapidamente ser separados por um processo de triagem mais à frente, de modo que o exame que vai avaliar lá, sei lá, se eu tenho
glóbulos vermelhos na quantidade correta, que eu posso estar falando besteira, né? Mas vai avaliar uma determinada característica, sigam para uma determinada sala lá um determinado laboratório, que é o laboratório para aquilo, e o outro sangue coletado siga para um outro laboratório, ou vá até para uma outra. Às vezes tem exames que você não consegue fazer localmente, você vai ter que mandar para São Paulo, sei lá, para um outro canto, que aquilo siga rapidamente. Aí nós estamos buscando eficiência. Mas tem um projeto também que eles estão fazendo tipo jogos para os pacientes. Desculpe, um projeto de? Jogos, assim. Jogos. Aumentar a atividade cerebral do paciente e deixar ele mais feliz também, que vai ajudar na recuperação dele, pessoas que tiveram. Tá, bom. Aí eu já estou na dúvida se nós estamos falando de eficiência ou estamos falando de eficácia. A hora que eu estou dizendo, olha, eu vou tentar transformar aquela passagem pelo hospital do cliente, eu não vou chamar de cliente, vou chamar do paciente, né? Em algo mais agradável, porque quando ele está de bom humor, está de bem com a vida, isso ajuda no tratamento. É claro que se eu faço isso de uma forma roteirizada e tudo, é eficiência também, né? Mas às vezes eu buscar fazer isso é tentar trabalhar com a minha eficácia. Eu estou querendo fazer com que o meu processo leve a resultados melhores, tá? Não simplesmente aquele resultado que eu chegaria seguindo o processo tradicional, mas eu estou questionando o meu processo e pensando de que forma ele pode ser mudado para entregar lá no final um resultado que é diferente do que se entregava antes. Por exemplo, para a gente pensar aqui, ainda voltar lá nos exames laboratoriais, né? Algo que sistemas de informação continuam a fazer. Hoje, quando eu vou fazer um exame de sangue, né, o resultado que eu obtenho é para aquele exame, mas eles buscam no banco de dados deles, o laboratório, e não tem custo adicional nenhum em fazer isso, porque o dado está lá, né? Buscam os dados das vezes anteriores que eu fiz aquele exame e já manda para o meu médico até um gráfico mostrando como uma determinada variável lá está se comportando ao longo do tempo em função do tratamento que eu estou fazendo. Notem que ao fazer isso, eles estão fazendo talvez melhor estão aprimorando o seu processo, estão se tornando mais eficientes, mas ao mesmo tempo eles estão sendo mais eficazes porque eles estão agregando valor àquele exame. E é possível que na próxima vez que eu for fazer uma coleta de sangue, eu pense, sabe, eu vou naquele mesmo laboratório, porque eles já têm o meu histórico, né? E eles vão acabar conseguindo entregar uma informação muito mais completa para o médico do que se eu for num outro laboratório que vai tirar uma fotografia só. O relacionamento que esse laboratório estabeleceu comigo faz com que o exame deixe de ser uma fotografia e passe a ser um filme, porque ele tem o meu exame de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 1 ano e meio atrás, quer dizer, a cada 6 meses eu faço acompanhamento desse tipo, ele tem todo esse meu histórico, e percebem que isso aí vai agregando valor essa é uma informação adicional que contribui para a minha decisão de optar por esse prestador de serviço e não por um outro. Então notem que aí ele está melhorando a sua eficácia, ele está me entregando algo que tem mais valor, né, a partir do uso da tecnologia. Então percebam que eu posso usar a tecnologia com diferentes fins. No passado, talvez há 20 ou 30 anos, a gente sempre pensava em tecnologia da informação, né, na introdução de computadores nas empresas, principalmente pelo lado da eficiência. Porque computadores sempre foram percebidos como sendo mais rápidos e mais precisos do que os seres humanos em uma série de tarefas. Então a gente trazia o computador como uma ferramenta para tornar o processo mais preciso, mais exato e mais rápido. Mas à medida que isso foi sendo feito, também foi se percebendo que havia mais que podia ser feito. E o mais que pode ser feito em termos de eficácia tende a trazer resultados para um negócio muito maiores do que os da eficiência. Tá? Eficiência está ligada ao mundo do custo. Né? Eu ser mais eficiente significa que eu vou conseguir fazer o que quer que eu faça de uma forma mais barata. E, portanto, isso me traz algum tipo de competitividade, mas é uma competitividade em custo. Eu vou conseguir oferecer um produto mais barato do que os meus concorrentes, ou vou oferecer esse produto ao mesmo preço que os concorrentes, mas eu vou ter uma margem de lucro maior, o que também é interessante, né? Mas eu estou no mundo do custo. Percebam que eficiência
é tipicamente uma atividade de engenheiro, né? O engenheiro vai lá e repensa o processo e repensa de novo para conseguir fazer com que esse processo se torne mais eficiente e, portanto, que tenha menos custos, menos esforço envolvido, menos esforço por um maior resultado. A eficácia, por outro lado, eu diria que é uma tarefa mais ligada ao pessoal de marketing dentro de uma organização. Porque eficácia está relacionada, como eu já disse aqui, a empresa perceber o que o cliente valoriza. Então, se o cliente valoriza, por exemplo, o histórico dos seus exames, né, no caso aí de exames laboratoriais, o profissional de marketing percebe, olha, esse aumento de valor para ele vai fazer com que esse cliente fique cativo, vai fazer com que ele eventualmente até esteja disposto a pagar mais por esse exame do que pagaria num outro laboratório, se esse for o caso. No meu caso, como é pelo plano de saúde, para mim a decisão de custo não é a mais importante, mas a decisão de em que laboratório ir pode passar sim por essa questão de, puxa, aqueles ali têm um conhecimento melhor a meu respeito e vão conseguir fazer um serviço que tem mais valor para mim. Então, note, eficiência está no mundo do custo, eficácia está no mundo do valor. Se a gente for usar um exemplo brasileiro clássico aí, né, sandálias havaianas, né, ficou durante dezenas de anos, eu não sei exatamente de quando que é, talvez alguém possa procurar rapidinho para a gente aí na internet, quando é que começaram a produzir as sandálias, chinelos havaianas, né? Mas ele por muito tempo era um produto que funcionava com uma lógica do mundo do custo, né? Era talvez a opção mais barata de calçado que um brasileiro pudesse ter acesso, né? Pergunta para o Ian agora o que é que ele vai levar lá do Brasil para a mãe dele, né? Enfim, algum produto brasileiro que é valorizado fora desse país agora. Vocês acreditam que é o tal do chinelo de dedo, né? Que a gente só usava porque realmente era a opção mais barata de conseguir colocar alguma coisa no pé para não espetar o dedo no carrapicho na praia, né? Os chinelos Havaiana se reposicionaram no mercado, deixando de pensar só em eficiência. Claro, continua tendo que ser um produto de qualidade, mas agora é um outro tipo de qualidade. Antes era uma qualidade assim, conformidade com a especificação. O engenheiro disse que, né, tinha que ter, a borracha tinha que ter uma determinada flexibilidade, que as tiras, como é que tinham que ser, né, não podiam ter cheiro e não podiam se descolar. Isso já foi propaganda procurem depois no YouTube, com certeza vocês vão encontrar propagandas do passado de chinelos da Havaiana, que o cidadão cheirava o chinelo e dizia, olha, não tem cheiro e não descola. Gente, com esse tipo de propaganda não dá para você querer vender a Havaiana a preço de ouro, né? Você vai vender a preço de chinelo mesmo, né? Mas a hora que você transforma aquilo ali num produto, né, de cobiça por, olha, é diferente, é inteligente, até é minimalista, mas ainda assim enfim, a partir de uma abordagem mercadológica, você sai do mundo do custo e vai para o mundo do valor. Se lá no passado, né, as tecnologias de informação que o gerente de informática das Havaianas colocaria à disposição da empresa eram provavelmente todas elas pensando em melhorar a eficiência, em garantir que houvesse menos desperdícios, que houvesse menos sucata, né? Porque isso tudo, quando é um produto que você quer vender barato, você não pode desperdiçar, né? Se lá atrás era essa a preocupação, hoje a preocupação deve estar no outro lado. Como é que eu consigo fazer produtos bem diferenciados, né? Porque eu não quero, né? Eu não vou conseguir despertar o interesse desse cliente que está em busca do valor se eu disser que todas as minhas Havaianas são iguaizinhas, né? Eu vou ter que ter uma variedade enorme. Talvez eles possam chegar até ao ponto, eu não sei se eles já fazem Havaianas personalizadas, mas hoje com tecnologia de informação que a gente tem se alguém quisesse que estivesse ali impresso na borracha o seu nome, tá? Pague R$10 a mais e a gente faz, ué. E faz isso ainda em série, né? Por que não? E ainda manda entregar na sua casa num pacote
vermelho com a fita dourada. Tá? Quando o cliente percebe um produto no mundo do valor, ele está disposto a pagar o preço disso. Quando ele percebe que o produto concorre no mercado de custo, ele está disposto a pagar só o mínimo que seja necessário em função da alta eficiência daquela empresa. Tá? Então eu vi ali que vocês acho que fizeram uma boa diferenciação entre eficiência e eficácia. E isso nos leva, eu tinha colocado ali duas perguntas, né? A primeira delas lá, com relação às soluções de TI, a empresa deve ser eficiente, porém isso só não basta, o que mais é necessário, quer dizer, temos que ser eficazes também, e logo em seguida eu pergunto para vocês qual que é a diferença entre eficiência e eficácia. Eu acho que aí vocês têm já algumas respostas bastante adequadas para isso, né? A gente avança por uma outra questão que eu considero assim importante, porque se fala muito nisso, né? A gente ouve falar o tempo todo aí em empresas, no sonho que as empresas têm em desenvolver estratégias competitivas sustentáveis. O que seria uma estratégia que leva a uma vantagem competitiva sustentável? Uma estratégia que você faz um esforço agora e pode se beneficiar dele por um longo período de tempo. Tá? E embora esse termo seja muito usado, né, embora os estrategistas das empresas estejam sempre tentando encontrar algo que permita, né, que a empresa fique depois deitada em berço esplêndido, né, que possa ficar lá, né, se aproveitando do sucesso do passado por um bom tempo, isso é cada vez mais difícil, porque se a situação está boa para a sua empresa, ela provavelmente não vai estar boa para o concorrente. E se você está indo, né, para a praia no fim de semana descansar, porque está tudo muito bem, o teu concorrente está lá suando, né, a camisa para tentar fazer um produto melhor que o seu. Né? Então nós não podemos mais pensar em vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo. A gente é claro que vai estar tentando buscar em todos os investimentos que a gente faz, e a gente está pensando aqui em investimentos em sistemas de informação, nós vamos estar pensando em formas de garantir que a gente tenha algum benefício. Você não quer gastar dinheiro, investir, se não houver uma possibilidade de retorno. Então, quer dizer, a sustentabilidade da estratégia deve ser pelo menos suficiente para que você consiga obter um retorno do investimento que você fez. Então a gente sempre quer mais que isso, mas a gente não pode acreditar que vai conseguir muito mais do que isso. Tá? As vantagens competitivas vão ser cada vez mais efêmeras, cada vez por menos tempo, e portanto cada vez mais nós vamos ter que ser muito cuidadosos também nas decisões de investimento, porque tecnologia normalmente a gente compra a preço de ouro, né? A gente compra, a tecnologia se paga caro porque em geral a gente não tem, tá? E conhecimento, tecnologia é uma forma de conhecimento, quando a gente não tem, é difícil de avaliar exatamente quanto vale, né? Por isso a gente tem que ser tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos comprando algo que a gente não sabe exatamente o quanto vale, que a gente vai ter que experimentar para saber, é um bem de experiência, né? Só depois de experimentar que a gente vai dizer se de fato tomou uma boa decisão ou não. Mas apesar de ter essas características, de ser um bem de experiência que a gente não consegue ter uma convicção absoluta de que aquela solução, entre aspas, resolve o nosso problema, apesar disso, a gente ainda assim corre o risco de, acertando na mão e decidindo por um investimento que faz sentido para a organização da gente, que logo em seguida apareça algum seguidor. Lembra, nós já discutimos aí empresas seguidoras na aula anterior, apareça um seguidor que diga, opa, se isso aqui deu certo lá para a empresa do Alexandre, eu vou fazer igual e vou ter o mesmo benefício, ou pelo menos vou tentar neutralizar o benefício que ele está tendo com relação a mim. Tá? Então cuidado com a ideia da vantagem competitiva sustentável, porque as vantagens são cada vez menos sustentáveis. Embora tenha eu diria que tem algumas circunstâncias que favorecem vantagens, mas de uma sustentabilidade um pouco maior. Por exemplo, se você conseguir alinhar uma tecnologia com características específicas do seu negócio, da sua empresa, se você conseguir alinhar essas características da tecnologia com conhecimentos que a empresa detém na sua área específica, né, e que talvez
os concorrentes ou outras empresas não detenham, aí os copiadores não vão ter que copiar simplesmente a tecnologia, eles teriam que copiar a tecnologia, mas que teriam que copiar também as estruturas, os processos, outras características da sua empresa que talvez tornem isso mais difícil. Então, algumas empresas conseguem, em alguns casos, vantagens competitivas mais sustentáveis, inclusive a partir do uso de tecnologias que estão disponíveis para todo mundo, que, portanto, seriam aquelas que se diria é a tecnologia perfeita para o seguidor, né? Tecnologia de prateleira. Você comprou, deu certo para você, ele vai lá, compra também, dá certo para ele e neutraliza a sua vantagem. Se você comprar uma tecnologia que serve para você, mas não serve para o concorrente, você talvez tenha uma sustentabilidade um pouco maior para a sua estratégia, né? Para mim, o grande exemplo disso é sempre o que aconteceu com a Dell a partir de meados lá da década de 90 até meados da primeira década desse século, tá? A Dell começou a vender computadores pela internet. A internet era uma tecnologia que estava lá disponível para todo mundo, né? Mas os principais concorrentes da Dell na época, a IBM, ainda a Compaq, que depois se fundiu com a HP e a própria HP, embora também pudessem se apropriar dessa tecnologia, perceberam uma dificuldade muito grande de fazer isso ou pelo menos na mesma escala em que a Dell fazia. Porque a Dell começava um negócio de vendas pela internet a partir de um negócio que vendia computadores por 0800, por telefone. Então, o Dell já vendia diretamente para o consumidor. A venda pela internet é uma venda direta. IBM, Compaq e HP vendiam computadores por meio de lojas de varejo. A partir do momento que elas tentassem se apropriar dessa nova possibilidade tecnológica para fazer suas vendas, o que aconteceria com as suas lojas, com as suas vendas no varejo? Né? Ou como vocês imaginam que iriam se sentir esses varejistas que eram parceiros de negócio dessas empresas? Então, obviamente, eles já no primeiro momento já devem ter dado uma trucada, né, na IBM, na Compaq, na HP, dizendo para eles, olha, se você quiser vender pela internet, isso vai representar uma concorrência direta a nós, que somos seus parceiros. Então, nós até deixamos que você faça isso, mas nunca pode fazer isso de um jeito que vai inviabilizar o nosso negócio. Então, se quiser vender pela internet, não pode vender mais barato do que nós conseguimos vender nas lojas físicas, por exemplo. Percebe que isso vira um freio enorme, porque essas empresas, apesar de terem uma tecnologia nova que permitiria um novo negócio, não conseguem usar essa tecnologia com a mesma desenvoltura que aquela empresa que não está presa a esse modelo de negócio que talvez já não faça mais tanto sentido. Então notem, existem inclusive casos em que você consegue sustentabilidade de uma estratégia a partir de tecnologias que estão disponíveis para todo mundo. A questão, nesses casos, eu consigo fazer com que essa tecnologia só faça sentido para mim? É difícil. Eu vou dizer assim, o Dell foi genial ao fazer isso, mas além de genial, ele teve uma tremenda sorte, né? Ele estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, e apareceu uma nova tecnologia que permitia ele ser mais eficiente naquilo que ele já fazia. Isso garantiu 10 anos de sustentabilidade para ele, que eu considero já uma vantagem de longo prazo, tá? Mas também foram só 10 anos. Outro dia a gente pode discutir o que aconteceu com a Dell, na hora em que a venda de computadores de mesa pela internet deixou de ser um grande atrativo, porque os clientes já não queriam mais computadores de mesa, os clientes queriam tablets, ou notebooks, tablets, né? Produtos menos customizáveis, produtos daqueles que talvez faça mais sentido você comprar da prateleira direto, você paga e leva o produto, sai com o produto embaixo do braço, né? Então, em algum momento posterior, 10 anos depois, aquela estratégia que tinha sido muito bem sucedida durante um bom tempo, acabou sendo uma estratégia que levou a empresa de novo a passar por momentos turbulentos, que eu acho que ela vem passando até hoje, já faz mais de 10 anos aí que a Dell está precisando se reinventar, encontrar novos produtos, encontrar novos mercados, encontrar, né, enfim, um novo motivo de ser, porque o que eles faziam já não é mais tão relevante no mercado, né? Perguntamos lá como a TI poderia suportar o marketing das empresas. Tradicionalmente, o marketing das empresas era: eu tenho um produto, eu tenho que vender para o cliente, então eu faço propaganda. Propaganda é um tipo de marketing de dentro para fora.
A tecnologia da informação permite que a gente consiga, de alguma forma, e até nesse tipo de situação, como o da Dell, vendendo direto para o consumidor final, permite que você estabeleça um diálogo com o cliente que traz muita informação do que o cliente de fato quer. Informação essa que pode ser usada para repensar os produtos, repensar os processos, né? E tornar os produtos e processos que você vai estar entregando para o cliente amanhã de maior valor para o cliente do que aqueles que você entrega hoje. Então, para o marketing, talvez, do ponto de vista de eficácia, o melhor que a tecnologia da informação trouxe para as empresas foi essa promessa de permitir que elas estabeleçam, não necessariamente um contato direto com o cliente, mas em muitos casos sim, um contato direto com o cliente final, mesmo no caso de indústrias que ainda assim precisam de canais de distribuição para fazer a revenda, né? Mas uma forma de saber o que o cliente quer lá na ponta e uma forma de interagir e capturar informação sobre ele. Quando eu falo de diálogo aqui, eu não estou falando de um diálogo em que eu tenho uma pessoa na empresa para atender cada um dos milhares ou milhões de clientes. Eu penso no cliente falando com a empresa por meio dos sistemas de informação da empresa, que capturam essa informação, que interagem com o cliente, que dão para o cliente aquela percepção de que ele está sendo atendido de uma forma individual e personalizada, e que em muitos casos não fazem sequer que ele perceba que aquele atendimento é um atendimento completamente automatizado. Porque ele é automatizado, mas não é um automatizado em linha de produção, em escala, igualzinho para todo mundo. É um automatizado que leva em consideração todos os dados que a empresa já tem sobre aquele cliente do passado e que fazem com que a empresa, portanto, possa lhe entregar um produto ou um serviço de maior valor. Podemos voltar lá de novo no caso do exame de sangue, né? Quando a empresa consegue utilizar dados que já estão lá nos seus bancos de dados para oferecer um serviço mais completo para o cliente. Diga. Essa questão a gente pode citar o Google, que você faz umas pesquisas, sei lá, tipo, eu estava procurando apartamento. Aí eu comecei a pesquisar apartamento. Aí de repente o meu Facebook começou a aparecer apartamento e um monte de propaganda de apartamento. Aí qualquer página que eu vou entrar na internet agora, no meu computador, sempre tem as propagandas de apartamento assim, em evidência. Tipo, você está procurando isso, então é como se ele... Então vamos dizer, o Google de certa forma estabeleceu um diálogo com você. Tá? O Google percebeu essa sua necessidade e note, não tem nenhum funcionário lá no Google que falou com você, nenhum funcionário digitou isso, porque qualquer atividade dessas envolveria um custo elevado. Tá? Os sistemas de informação do Google capturaram essa sua interação e estão transformando isso em algo que permite que você tenha uma melhor experiência na internet. Pelo menos essa é a proposta deles, das empresas. Eu acho que tem que ser um pouco crítico com relação a isso, porque ao mesmo tempo em que a gente passa a ter mais conveniência, nós também estamos tendo a nossa privacidade invadida de um jeito que a gente não sabe exatamente se vai levar sempre aos nossos melhores interesses. Tá? Eu tenho a impressão que, por enquanto, na maior parte dos casos, as pessoas estão satisfeitas, porque senão não estariam entregando tantos dados, né, para essas empresas sem saber como isso aí vai ser usado no presente ou mesmo no futuro. Tá? Mas eu acho que esse é um tema importante para a gente discutir, porque nós não podemos imaginar, as empresas, né, estão lá teoricamente para nos servir. Eu acho que o primeiro objetivo de uma empresa seria desenvolver algo que possa contribuir com a sociedade, mas sempre existe aí um certo, chamei de um problema de agência, né, um problema de conflito de interesses, porque embora ela esteja lá para te servir, ela também está lá para se servir de você, né? E em muitos casos eu acho que alguns desses serviços que são oferecidos para nós pela internet, em troca, às vezes até dessa informação que nós estamos deixando lá, fazem com que nós mesmos nos transformemos no produto. Nós deixamos, por um lado você ainda é cliente, você percebe ali, opa, está me entregando aqui informações que são úteis para mim. Por outro lado, você virou um produto numa negociação que o Google está fazendo com a imobiliária. Ele está te vendendo, ele está vendendo essa tua informação para a imobiliária do outro lado, né? E aparentemente, na maior parte dos casos, isso ainda está ok para você, mas até onde vai, até onde essas empresas podem ir com essa captura de informações, cruzamento de informações,
vai chegar um ponto, e nós não estamos muito longe disso, em que os bancos de dados de algumas dessas empresas mais eficientes no tratamento de dados a nosso respeito vão nos conhecer melhor do que nós mesmos. Porque o celular te acorda de manhã, ele sabe que hora que você vai acordar, ele sabe qual é a sua rotina, ele sabe onde é que você trabalha, onde é que você estuda. Pois é muita informação. E notem, no passado, por exemplo, eu lembro que tinha uma época, eu não sei, ainda sai aquelas listagens de aprovado em vestibular? Sai? Para mim isso era uma coisa que já não devia mais acontecer, sabe? Você tinha que ter um código lá, você ia ver se você foi aprovado. Por quê? Porque no passado isso aí saía uma listagem no jornal, e se alguém quisesse fazer o uso que quisesse desse tipo de informação, ia ter um trabalho, que ia ter que redigitar aquilo ali. Bom, em muitos casos não era nem redigitar, já implica que você está redigitando e vai para dentro do banco de dados. Mas talvez tivesse que transferir aquilo ali para um outro papel, né? Enfim, não ia muito longe esse armazenamento. Tá? Hoje, essa informação pode circular, pode ser cruzada com outras informações, né? No mínimo, ela gera uma informação pública a seu respeito, que pode dar credibilidade para alguém que esteja, inclusive, querendo fazer um mau uso dessa informação. Né? Vamos pensar aqui num daqueles casos bem sinistros, né? Alguém que junta essa informação de que você é aluno da UTFPR, porque obteve essa informação lá na lista dos aprovados no vestibular, junta essa informação com uma outra informação que ela coletou lá na entrada do cinema, quando você estava lá fazendo participando ali de alguma pesquisa, alguma coisa assim, e aí liga para a casa da tua avó, né, enquanto você está no cinema por 2 horas com o teu celular desligado, para dizer que você foi sequestrado e que se ela não depositar, sei lá, R$500, que seja, não precisa nem ser, né, numa conta obscura lá, não sei se fazem isso, estou contando uma dessas coisas que a gente vê na internet o tempo todo, né? Mas é algo factível, né? E é algo fácil, e com a quantidade de informações nossas que estão aí circulando e a gente nem sabe quais são, é cada vez mais fácil de isso ser usado também para usos usos que a gente não considera, seguramente que não considera adequados. Tá? Bom, o que mais que tínhamos lá? Ninguém respondeu a questão da flexibilidade lá, ou eu tenho que atualizar minha tela aqui? Opa, vamos ver lá. Ninguém quis responder de flexibilidade de uma empresa. Por que vocês não responderam essa? Vários tipos de flexibilidade que, na verdade, as empresas estão sempre atrás de flexibilidade, porque flexibilidade significa poder atender clientes que têm interesses distintos. Né? Eu posso falar, por exemplo, em flexibilidade de mix de produtos, eu conseguir oferecer uma gama de produtos distinta, variada, mesmo que seja para colocar na prateleira de uma loja. E aí cada cliente diz o que quer. Né? É um tipo de flexibilidade que você pode buscar, e sem dúvida nenhuma, com as particularidades de cada negócio, eu tenho certeza que vocês, se estivessem estagiando ou trabalhando numa empresa do ramo que fosse, conseguiriam pensar em formas de usar a informática para permitir que uma empresa conseguisse melhorar a sua flexibilidade mix. Né? Mas mix significa algo, né, para pôr na prateleira. Eu posso fazer uma flexibilidade no sentido de atender o cliente mais rapidamente e transformar o que poderia ser um produto de prateleira numa venda de um produto sob encomenda. Tem uma série de vantagens nisso, né? O produto que é vendido sob encomenda, ele, em alguns casos, não precisa nem ter sido produzido ainda, quando o cliente já está pagando por ele. Né? Então, essa flexibilidade de tempo de entrega, flexibilidade de volume, produzir em pequenas quantidades ou em grandes quantidades, isso é algo que é interessante para as empresas. É claro, elas vão estar sempre pensando o quanto ter maior flexibilidade aumenta os seus custos, porque aumentando os seus custos, ela, por outro lado, torna o seu produto menos atrativo para o cliente. Mas se não houvesse restrições nesse outro extremo, sempre as empresas iam querer poder produzir de uma em uma unidade ou de 1000 em 1000, tá? Porque assim elas podiam atender aquele cliente do varejo e também um cliente de atacado sem grandes preocupações. Tá? Então, enfim, lá no capítulo a gente discute vários tipos de flexibilidade que eu acho que vocês podem incluir aí como resposta para essa pergunta 5. Né? Eu dei o exemplo ali do VoIP como inovação disruptiva,
Na realidade parece que o termo em português é disruptiva, tá? Mas às vezes falar certo dá a impressão que ele está falando errado, né? Então vamos usar o termo do jeito que todo mundo fala. Sempre diz alguma coisa, dá a impressão que basicamente uma tecnologia ou uma inovação disruptiva ou disruptiva é uma inovação que traz um produto que é completamente o que é diferente o suficiente do que já existia no mercado para não incomodar os atuais participantes do mercado por um bom tempo, né? A máquina fotográfica digital fez isso com a máquina com o filme, com a máquina de filme fotográfico tradicional, né? No começo ela não incomodava porque quem comprava máquinas digitais era alguém que lá no começo da internet queria colocar algumas imagens em alguma página estática lá no tempo da web 1.0 ainda, né? Depois era alguém que, enfim, até comprou aquela máquina veio junto de brinde com o celular, mas a qualidade era muito ruim e seguramente as pessoas ainda tinham ou teriam as suas máquinas de filme, né? Até o momento que o filme eletrônico, quer dizer, as máquinas digitais começaram a tirar fotos com qualidade igual ou superior ao filme fotográfico, e as empresas, e particularmente a Kodak, que era a grande empresa do mundo da fotografia tradicional, se viram da noite para o dia sem clientes. No início, essas outras empresas atendiam uma clientela que não era tão exigente em termos de qualidade, mas com o tempo esses clientes contribuíram para que essas empresas pudessem ir realizando algum nível de negócio para continuar desenvolvendo seus produtos, até o momento em que o produto alternativo, disruptivo, era tão bom ou melhor que o produto tradicional e tinha uma série de outras vantagens, aí o mercado muda inteiro de uma vez, tá? Isso, de certa forma, aconteceu com o VoIP para, por exemplo, ligações internacionais, né? Há 15, 20 anos atrás, as empresas que eram quem fazia ligações internacionais, ligações entre matriz e filial, elas não aceitavam fazer essas ligações usando o VoIP, porque a qualidade era muito ruim. Mas as pessoas físicas que não tinham, né, necessidade de tanta qualidade, né, mas tinham um interesse em se comunicar com parentes, enfim, conhecidos em outros países, começaram a usar essas tecnologias e começaram a fazer com que ela pudesse ser desenvolvida. Quem estava no mercado tradicional, as grandes operadoras de telecomunicação, nem percebiam isso acontecer, porque esses clientes do novo produto nunca tinham sido clientes do produto tradicional. Mas, de repente, o novo produto, o produto disruptivo, acaba oferecendo uma qualidade que é comparável com a outra. E daí até quem usava o serviço tradicional migra rapidamente, porque afinal de contas ninguém gosta de queimar dinheiro, tá? Se eu não percebo mais diferença entre um produto que antes era de melhor qualidade e o novo produto que está entrando no mercado, eu já não percebo mais diferença, eu vou pelo de menor custo, tá? Aliás, essa é um motivo para a gente nunca querer que os nossos produtos virem o que se chama aí no mercado de commodity. Commodity é um produto que o cliente olha e não percebe a diferença entre uma marca e outra, né? Vejam o que a Friboi fez nos últimos anos, né? Ajudada pelo Tony Ramos, atrapalhada pelo Roberto Carlos, né? Mas veja o que ela fez com a carne. Carne era commodity, né? Carne é carne, tá? Até tem carne de primeira, carne de segunda, mas não tinha carne de uma marca ou carne de outra, tá? Eles conseguiram fazer com que nós, como consumidores, percebêssemos uma diferença e pagássemos o preço dessa diferença, porque deixou de ser algo que pode ser comparado com qualquer carne. Agora é a carne né, a carne do Tony Ramos, né? Não é qualquer carne, tá? Vamos adiante, o que mais temos aqui? Bom, eu pedi ali exemplos de tecnologias disruptivas na área de TI. Netflix é um exemplo legal, né? O Netflix entrou, na hora que ele entrou, já está aí faz tempo, tá? No começo não estava brigando diretamente com a TV a cabo, né? Porque era demorado, a qualidade não era boa, tinha pouco filme. Puxa, eu tenho medo do momento que parece estar próximo, em que a gente não vai conseguir assistir nada que não seja do Netflix, né?
Eles já estão contratando, olha, filme agora, o filme, eles contratam, né, o filme, não é Hollywood que determina mais o que a gente vai assistir, é o Netflix, né? Ou se ainda não é exatamente assim, parece que nós estamos chegando lá, né? Eu acho que é R$17, até onde eu sei. É. Tem um serviço da Sony, que eles estão lançando agora, você tem nos Estados Unidos por enquanto, e eles estão criando uma TV a cabo. E na TV a cabo tem aquela coisa que você assina, paga um montão para os pacotes, mas você assistir 2, 3 canais. E esse serviço da Sony, eles entraram em parceria com vários canais, você pode, por exemplo, eu vou assinar só o Multishow, só naquele mês que eu quero ver Game of Thrones. Mas note que, pelo que você está me dizendo desse serviço da Sony, ele não é disruptivo, exato. Talvez assim, o modelo de negócio seja disruptivo, tá? O modelo de negócio, sim, a tecnologia não. Nós estamos falando aqui mais da tecnologia. Porque a tecnologia ele vai usar a mesma tecnologia, só que ele vai vender de um jeito diferente. Não? Ah, é? Muda também? Mas não, tem muita coisa disruptiva aí. A forma como música é vendida hoje, comparativamente com o que era a música no passado, mudou completamente esse negócio, né? Não sei se para melhor ou para pior, sem dúvida nenhuma, quem toca guitarra deve ter achado que mudou para melhor, né? Quem toca instrumento barulhento, que dá para você tocar em lugar, né? Bota um amplificadorzão lá e toca para 100 mil pessoas, né? Se você consegue, enfim, juntar grandes multidões em torno da tua música, você distribui tua música de graça. E depois, pela internet, ninguém mais paga para consumir aquilo que você vai ganhar fazendo show depois. E é claro, daí você tem que estar disposto a ficar viajando o tempo todo, né? Agora, pensa naquele cidadão que é aquele músico, talvez da moda antiga, porque já não é tão viável, que tocava um violãozinho, tá? A tendência é que a gente tenha muito mais um desenvolvimento. Notem como às vezes até determinados desenvolvimentos tecnológicos, aí no caso internet, YouTube, enfim, como determinados desenvolvimentos tecnológicos mexem com uma indústria e vão mexer inclusive com o tipo de música que vai ser produzido, né? Porque o apelo para... É claro, sempre vai ter alguém que vai continuar gostando de tocar um violãozinho, mas o violãozinho que você toca, né, para uma plateia pequena, não vai... você não tem a remuneração do disco mais e não tem também a remuneração dos grandes espetáculos. Quer dizer, então... talvez eu não entendo de música o suficiente para estar falando o que eu estou falando aqui, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, sem dúvida nenhuma, quem é mais um ator, né? Mais quem está mais tem um trabalho mais de performance do que exatamente o visual também, e não só musical, tem uma vantagem com essas novas possibilidades tecnológicas, né? E quem tinha um outro estilo talvez fique em desvantagem, pelo menos temporariamente, até surgir uma nova tecnologia. Vocês já estão tudo meio oriçados aí, né? Porque isso significa que está terminando a aula, né? E que eu tenho que fazer uma segunda chamada, porque metade da turma resolveu gazetear metade da aula hoje. Mas enfim, eu dei uma olhada aqui nas respostas, eu acho que elas estão, em geral, compatíveis. Podemos já pensar no capítulo 5 para amanhã, né? Afinal de contas, um capítulo por aula, assim nós acabamos logo o livro e podemos tratar de outras coisas além da emenda, né? A parte mais legal é a hora que a gente sai do que a gente é obrigado a fazer, para fazer aquilo que talvez a gente queira fazer também. Beleza? Então paramos por aqui. Quem não respondeu a chamada fica por aí, os outros já, se quiserem, já podem ir saindo.